Meus irmãos, é com muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor e encerrar o nosso mês da família. Peço que você abra sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 16. Gênesis 18, a partir do versículo 16. Assim que você achar, por gentileza, coloque-se de pé para nós procedermos à leitura da palavra de Deus. O tema desse quarto domingo é: famílias amigas de Deus são intercessoras. E Gênesis 18, do 16 ao 33, até o finalzinho do capítulo, diz o seguinte: Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais a Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos. Destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei, se encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda a Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Os irmãos podem se assentar. Esteja com sua Bíblia aberta, o texto é longo, mas será totalmente observado. Famílias amigas de Deus são intercessoras. É o nosso tema de hoje, é o tema da quarta e última semana do mês da família. E viver em família é certamente administrar dificuldades e aproveitar para mostrar o nível de relacionamento com Deus. Na dificuldade nós sabemos quem são os nossos amigos, ouvimos isso direto. É na dificuldade que você sabe quem você pode contar e quem você não pode contar. Mas também é na dificuldade que Deus sabe quem administra as suas dificuldades para o glorificar e quem aproveita das dificuldades para deixar de servi-lo. Infelizmente, há muitos que nesses momentos difíceis fraquejam e deixam de servir ao Senhor, porque as dificuldades vão vir sempre.
mas também o consolo e a resolução da parte do Senhor também virá sempre para aquele que permanecer fiel a Ele. Ló estava presente na vida de Abraão em várias circunstâncias. Não é diferente nesse texto. Primeiro grande momento está narrado em Gênesis 13, quando ele fala do conflito que houve entre Abraão e Ló. O segundo momento está em Gênesis 14, quando narra o socorro de Abraão a Ló. Abraão ajudando Ló. Agora no capítulo 18, Abraão intercede a Deus pela vida de Ló. Veja, Abraão ajuda Ló, Abraão intercede por Ló, mas lá no começo da história, Abraão teve um conflito com Ló. O que o começo dessa meditação deve passar para nós, que deve ficar no nosso coração hoje à noite, em primeiro lugar, é que as mais variadas circunstâncias não podem nos fazer retribuir o mal com o mal. Por mais que haja um conflito entre eu e alguém da minha família, eu preciso continuar ajudando e intercedendo por essa pessoa. Mas se toda a minha família se voltar contra mim, o que é que eu posso fazer? Ajudar e interceder por toda a minha família. Porque quem resolverá não serei eu, sim o Senhor. Como eu disse no início, viver em família é administrar dificuldades, é um desafio. Abraão foi desafiado pelas circunstâncias da vida a mostrar Deus através de suas atitudes ao seu sobrinho. Em família nós podemos demonstrar como está o nosso relacionamento com Deus. As pessoas sabem. Eu posso esconder quem eu sou em relação a Deus para as pessoas do meu trabalho que não compreendem minha fé, mas as pessoas que estão dentro da minha casa e compartilham da mesma fé sabem se eu estou bem com Deus ou não. Pelas coisas que eu falo, pelas coisas que eu faço. A maneira pela qual nós somos conhecidos fora é a mesma pela qual somos conhecidos dentro. Quando você olha para uma pessoa e quer saber se ela pode ser confiável em determinada situação, você pergunta para quem mora com ela. Um pastor, para ser ordenado, a família é consultada, principalmente a esposa. Uma pessoa, para ser contratada numa empresa, há empresas que são sérias e que passam por um processo de seleção enorme, se pergunta: tem algum antecedente de histórico problema familiar? Como é a família dessa pessoa? Pela família nós sabemos quem é o indivíduo. No texto de Gênesis 18, do 16 ao 23, Deus está anunciando a destruição de Sodoma e Gomorra. Não é exagero algum, hoje, às 19 horas e 20 minutos do dia 26 de maio de 2019, dizer que nossos tempos e nossa sociedade está tão doente ou mais do que a sociedade de Sodoma e Gomorra. Você vê quando está em casa, pelas telas dos meios de comunicação, e você vê quando está fora de casa, na vida de muitas pessoas, que a depravação do homem não é outra coisa a não ser total. Não existe um pedaço, um aspecto da vida do homem sem Deus que não seja deturpado, depravado, mal. E nós temos enxergado que Sodoma e Gomorra provavelmente perderá no ranking de maldade e depravação para os nossos dias. Mas esse texto também fala de uma intercessão. Hoje a gente não vai falar daquilo que aconteceu de ruim, mas a gente vai falar do que acontece de bom. No meio de toda essa situação que a gente vive, que é talvez pior do que essa, o que a gente pode fazer? Seguir o exemplo de Abraão, orar, interceder. Pessoas precisam da nossa oração, nós precisamos da oração de outras pessoas. A Bíblia fala que 3 visitantes apareceram a Abraão, no versículo 2 do capítulo 18. Vá lá comigo.
Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Um certamente era o Senhor, os outros 2 eram anjos. E Gênesis 19:1 mostra isso. Ló recebe em sua casa 2 anjos. Olha o que aqui diz Gênesis 19:1. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada Ló estava assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. O que esse texto nos ensina? Que lições nós podemos extrair para a nossa vida pessoal e familiar a partir desse texto? De uma situação calamitosa, de um anúncio de uma destruição, mas de uma pessoa que se levanta em oração por outras. Deus deseja que sejamos intercessores das cidades e dos nossos familiares. É a primeira coisa que a gente tem que falar hoje. O versículo 17 diz: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Se eu disser a você hoje o que eu quero fazer, talvez você tome alguma atitude. Se eu disser a você o que eu vou fazer durante essa semana, talvez você tome alguma atitude. Eu espero que a atitude seja orar. Se Deus dissesse a Abraão o que iria fazer, ele sabia, pelo caráter de Abraão, que ele iria orar. Abraão não desesperaria, Abraão não tentaria convencer Deus simplesmente pela sua argumentação. Abraão oraria. E a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Por isso, pela situação, Deus diz: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. E ele diz: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus poderia ocultar de Abraão algo tão pesado, se nele recair a promessa de ser benditas, a partir da família dele, todas as nações da terra? Nessa pergunta, nós podemos encontrar a seguinte resposta: Deus sabia que ao contar a Abraão o que aconteceria, ele oraria. E a partir dessa oração, de fato, famílias seriam benditas. Existe uma grande responsabilidade sobre Abraão. Diz o texto, versículo 19: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Só que aqui nós encontramos 2 comunidades que não estão observando a palavra do Senhor. Então Abraão de alguma forma está falhando na sua responsabilidade. E é necessário que haja o conserto dessa situação. O Senhor chama agora Abraão à intercessão. Através do anúncio, ele chama Abraão à intercessão. E nós vemos isso no versículo 20, porque a situação estava irremediável. Não poderia acontecer outra coisa a não ser a destruição. Olha o que aqui diz o versículo 20. Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. O Senhor tem recebido as orações. O Senhor tem percebido que as orações estão sendo cada dia mais frequentes. Por quê? Porque o povo peca. E quanto mais peca, mais é punido. E quanto mais é punido, mais necessidade de ser punido ele tem, porque ele não tem se corrigido. O versículo 20 ainda diz: o seu pecado tem se agravado muito. Se a gente tivesse na vida dos habitantes de Sodoma e Gomorra a correção trazendo santidade, fatalmente esse texto não existiria. Só que na vida dos habitantes de Sodoma e Gomorra o pecado se agravava. E Deus recebia a multiplicação do clamor daquelas pessoas. Mas pessoas depravadas que clamam a Deus, será que são ouvidas? Será que o coração pecador impenitente que não se conserta vai alcançar o favor do Senhor? Será que aquele que confessa o seu pecado, mas não o deixa alcançar a misericórdia? O texto bíblico é diferente. E nós
olhamos para alguém que confessou os seus pecados, que deixou um caminho de erros, foi chamado pelo Senhor, foi feita promessa em sua vida para que agora interceda por um povo que não consegue o favor do Senhor pela sua própria conduta. Nós devemos orar por pessoas que estão passando por momentos difíceis, mas não somente por pessoas, por cidades inteiras. Esse mês de junho nós vamos ver coisas aberrantes. Vocês têm a graça de Deus, a bênção de que o festejo junino aqui só dura 2 dias. Na minha cidade duram 30. E a quantidade de pessoas que nós vemos sofrendo porque os parentes estão nos festejos e elas não sabem o que está acontecendo lá, se estão bem, se estão vivos, dão graças a Deus quando a porta de casa bate, chegou, eu sei que agora está vivo, por favor não vá amanhã, Deus já lhe preservou hoje, não vá amanhã, mas vai, fica orando em casa, chegou de volta, graças a Deus, foi preservado mais um dia. Não tente o Senhor teu Deus, não fique fazendo jogos com o Senhor, eu vou, não vai acontecer nada, Deus está me guardando, e às vezes com deboche. Deus busca corações que foram regenerados, corações que estão intercedendo sinceramente a Ele. Então nós devemos, como pessoas que foram transformadas e oram sinceramente ao Senhor, agir como famílias cristãs, famílias amigas de Deus, são intercessoras. Oremos pelos nossos familiares, mas não esqueçamos da nossa cidade, não esqueçamos do nosso país. Esse texto nos indica que quando nós ouvirmos uma notícia triste de assassinato, por exemplo, e suspiramos, é um clamor que Deus está ouvindo. Senhor, que isso não aconteça na minha casa. Porque a gente nunca pensa que vai acontecer na casa da gente. Pessoas são assassinadas. Ah, mas eu estou aqui guardado por Deus. Sim, você está guardado por Deus, mas isso não quer dizer que você não esteja sujeito a tribulações. Isso não quer dizer que a doença não chegue à sua casa. Isso não quer dizer que a morte um dia não vai chegar. Isso não quer dizer que a tristeza um dia não vai chegar. E você precisa estar em constante oração. Como famílias cristãs, nós precisamos nos conscientizar de que a oração deve ser incessante. 1 Tessalonicenses 5,17 diz isso. Ore sem cessar pela sua família, pela sua casa, pela sua cidade, pelo seu país. Porque em todos os locais dessa terra existem cristãos. Mas também em todos os locais dessa terra existem pessoas que não olham para a palavra de Deus, que não ouvem a voz do Senhor e estão caminhando para o inferno. E eu preciso orar por elas. Nós e os nossos familiares vivem nessas cidades, nesses países, nesses locais, onde a palavra é pregada, mas nem sempre é considerada. Você pode ter dentro da sua casa alguém que ouve, às vezes acha até bonito, mas não está aqui hoje. Mas não estará aqui semana que vem. Mas não estará aqui no ano que vem. Pessoas que precisam se arrepender dos seus pecados, mudar de vida e viver em santidade. Como Ló, que vivia em Sodoma e Gomorra, um centro de imoralidade, pecados diversos, muitos familiares nossos estão fazendo as mesmas coisas. Estão sendo influenciados pela pecaminosidade. Estão sendo influenciados por pessoas que não temem a Deus. Eu já citei em outras ministrações o conselho errado. Segue o teu coração, vai dar tudo certo. Faz isso e aquilo. Veja a força que há dentro de você. Pense em como você é bom. Deus não vai permitir que nada aconteça com você. Você é muito bom.
Não existe outro bom a não ser Deus. Não precisa de muita coisa, só precisa dar um pezinho, a gente vira bicho, a gente vira mal, e esse mal sai do nosso interior e produz coisas horríveis para nós, para nossa família, para nossa sociedade. Talvez ninguém aqui chegou a esse ponto, mas não precisa ter uma arma na mão para matar uma pessoa. Nós falamos que palavras matam, e possivelmente nós matamos pessoas todos os dias. Não precisa tirar o dinheiro do bolso de alguém para roubá-lo. Possivelmente roubamos a paz de pessoas todos os dias. E assim são muitos que andam por aí se não estiverem em conformidade com essa palavra. O ser humano não tem nada para oferecer a outro, senão partir de Deus. Infelizmente, quando nós somos influenciáveis negativamente, a única coisa que vamos ter é a ira de Deus. Porque nós estaremos adotando posturas parecidas com aqueles que não o obedecem. E a gente já viu semanas atrás o que acontece com quem é desobediente a Deus. Quando Ló e Abraão tiveram aquele conflito, a Bíblia diz que Ló partiu em direção a Sodoma e Gomorra. Não se resolve um erro com outro. Quantos familiares nossos, em um momento da vida, partiram em direção ao pecado, sem que a gente tivesse nem tempo de alertar? Não vai. Não faz isso. Quantas pessoas que estiveram conosco, que não eram nossos familiares sanguíneos, mas eram nossos familiares na família de Cristo, que hoje não estão conosco simplesmente porque ouviram a voz do pecado. Pense neles, nesses nossos familiares, nesses nossos irmãos, que hoje estão indo para Sodoma e Gomorra. Ore por eles. Nós precisamos, como intercessores, permanecer sempre na presença de Deus. Ló foi para Sodoma e Gomorra, mas Abraão permaneceu na presença de Deus. E permaneceu intercedendo. Como é que eu posso ser intercessor e ter respondidas as minhas orações quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou obedecendo a palavra de Deus, quando eu estou buscando a alimentação da palavra de Deus e quando eu ando no Espírito? Nós lemos no texto de ontem: se andamos no Espírito, vivemos também no Espírito. Abraão permaneceu na presença do Senhor. Nós pedimos a Deus por uma intervenção na nossa família por inúmeros assuntos, muitas coisas. Todos os dias, nossas decisões devem ser pautadas na oração. Senhor, o que devo fazer? Me orienta para que eu não tome uma decisão precipitada. Me orienta para que tudo saia de acordo com a tua vontade. Quais têm sido os nossos pedidos a Deus? Os nossos pedidos têm refletido pessoas que estão realmente procurando a glória de Deus? Ou simplesmente estamos barganhando, trocando com Deus? Os nossos pedidos são sempre para o nosso bem e nunca para a expansão do reino. O nosso pedido é só para que eu me sinta bem e feliz. Eu esqueço da minha família que não está andando no caminho do Senhor. Que pedidos a Deus nós temos feito que envolvem a nossa família? O segredo para sermos ouvidos por Deus é mantermos na nossa vida a presença de Deus. O segredo para ser ouvido por Deus é se manter fiel e buscando a Ele todo o tempo. E manter-se na presença de Deus não é só participar das reuniões da igreja. Isso tem um grande valor, mas não é só isso. Porque muitas vezes a gente no domingo está aqui,
A gente no sábado está aqui, a gente na terça está aqui, mas nos momentos que nós não estamos aqui, de fato nós não estamos aqui. Você não precisa dessas 4 paredes todos os dias da sua vida para se manter dentro dessas 4 paredes como família de Cristo. Você precisa de muito mais do que isso. Eu quero fazer parte da família do Senhor. Eu quero estar sempre unido a Cristo, unido aos meus irmãos. Eu preciso estar na igreja, mas fora da igreja eu preciso ser o mesmo. Manter-se na presença do Senhor é viver em comunhão constante com Ele, na igreja, em casa, no trabalho, onde eu for. Não é seguir rituais, é viver espontaneamente para Cristo. É dizer, minha vida é tua, toma conta da maneira que o Senhor quiser. Eu ando porque o Senhor me guia. Se o Senhor quiser que eu paro também. Manter-se na presença do Senhor, onde estivermos. Deus não quer que as nossas orações sejam um protocolo, sejam por obrigação, por tabela, por conveniência. Deus deseja que as nossas orações sejam súplicas, sejam petições, sejam ações de graças, em que em tudo levemos ao seu conhecimento o anseio do nosso coração. E nós temos anseios todos os dias. Não dá para passar um dia e dizer, eu não tinha nada para dizer ao Senhor, então não orei. Você pode não ter um pedido para fazer ao Senhor, mas você tem um agradecimento. E se você não encontrar um agradecimento ao Senhor, reveja o seu dia. Pense no que aconteceu. Talvez aqui não seja tão comum, tão frequente. Mas todos os dias eu agradeço por chegar em casa sem que ninguém tenha batido em mim no trânsito. O trânsito da nossa cidade tem mais carro do que gente. E é o tempo todo gente batendo carro, batendo moto, morrendo embaixo de caminhão. E a gente tem que dar graças a Deus porque chegou mais uma vez em casa. Todos os dias ligamos os nossos televisores e vemos determinada loja foi assaltada, determinada casa foi arrombada, determinada pessoa foi assaltada, levaram todos os seus bens e ainda agrediram fisicamente. Nós estamos aqui, nada disso nos aconteceu. Então eu preciso agradecer a Deus. Mas a minha geladeira não é duplex. Dentro dela não tem aquilo que eu gostaria que tivesse. Não tem aquela sobremesa que tinha na casa do meu irmão quando eu visitei ele. Mas tem exatamente aquilo que Deus providenciou para que você não passasse a mínima necessidade. Então você tem motivo para agradecer a Deus. Na sua oração, você mostra que está se mantendo na presença de Deus quando você agradece por tudo que Ele tem feito. Quando você reconhece que sem Ele você não teria absolutamente nada. Nada. Não se esqueça, as respostas às suas súplicas dependem desse quesito, manter-se na presença do Senhor. Não somente quando você faz pedido, no momento da oração, mas também no momento que você está agradecendo e reconhecendo que Ele é o seu Senhor. E sem Ele você não tem aquilo de que necessita. Na nossa oração intercessória por nossos familiares, nós devemos ser perseverantes. Às vezes você diz, eu já cansei de orar por essa pessoa. Foi um ano inteiro orando por essa pessoa. Tá bom, chega. Tem pessoas até que fazem propósitos. Eu vou fazer um propósito de orar 2 anos para essa pessoa. Se ela não se converter, eu desisto. Agora pense, se Deus desistisse de nós, depois de 2 anos. Talvez você foi alcançado por Deus depois dos 20 anos.
depois dos 30 anos, depois dos 40 anos, independente da sua idade, Deus alcançou você. Ele não desistiu do propósito eterno de salvação da sua vida. Então nós devemos ser perseverantes na oração aos nossos familiares. Eles serão salvos de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus hoje para a nossa vida é: oremos pelos nossos familiares. Eles precisam de Deus tanto quanto nós precisamos. Deus permitiu que Abraão travasse um longo diálogo com ele. Olha como é que começa o diálogo de Abraão com Deus. Ele começa dizendo: destruirás o justo com o ímpio? O Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. Mas a pergunta é: o Senhor pegará com a mesma intensidade o justo e o ímpio? O Senhor vai julgar da mesma forma aquele que te serve e aquele que não te serve? O Senhor vai julgar da mesma forma o que obedece e o que desobedece? Nós estamos diante, Abraão estava diante do justo juiz. Deus não tem dois pesos e duas medidas. Ele é coerente no seu julgamento. E nessa situação, Abraão começa a conversar com Deus e diz: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir? Abraão foi, de certa forma, muito humilde no seu pedido. Ele usou uma quantidade muito pequena. A gente não tem a informação aqui de quantos habitantes tinha Sodoma e Gomorra, mas imagine a quantidade de habitantes que nós temos aqui. E pense em 50 pessoas que provavelmente servem a Deus. E a resposta de Deus para ele é: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. O que está querendo dizer é o seguinte: você está intercedendo por eles. Se tiver essa quantidade, por amor deles, atendendo a sua intercessão, eu vou poupar todos. Veja a importância dessa intercessão. Porque por 50 todos seriam preservados, os justos e os ímpios. Depois, ele vai dizer: e se faltarem 5 para 50? Se tiver só 45, o Senhor vai destruir? E ele diz: não destruirei se eu achar ali 45. Abraão sabe que ali não existem 45 justos. Então Abraão continua intercedendo, dizendo: Senhor, se houver ali 40 porventura? E o Senhor responde: não o farei por amor dos 40. Mas ele insiste: Senhor, não se ire, não fique com raiva de mim não, mas eu quero insistir um pouco. E se só tiver 30, Senhor? Eu sei que não tem 50, eu sei que não tem 45, eu sei que não tem 40, mas se tiver 30, Senhor, tenha misericórdia desses 30. E aí ele diz: não o farei se eu encontrar ali 30. E Abraão continua e ele diz: eis que eu me atrevi a falar ao Senhor. Nós às vezes nos atrevemos a falar com o Senhor, sabendo que não temos argumento. Qual o argumento que o homem tem para dizer ao Senhor: não faça isso comigo? Se o Senhor assim decidir, não temos o que dizer. Não temos obras nas nossas mãos que tirem o Senhor do seu propósito. Mas ele continua e ele se atreve e diz uma vez mais: Senhor, se ela tiver 20, e ele diz: não a destruirei por amor dos 20, sem problema. Se tiver 20, estão preservados. Mas não tem 20. Abraão está entendendo que não tem 20. Se não tem 20, Senhor, eu vou insistir uma vez mais. E se só tiverem 10? O Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra por conta desses 10? E ele diz: não
a destruirei por amor dos 10. Nisso Abraão cessa de falar. Abraão não tem mais o que questionar Deus, porque ele se garantia e estava diante de Deus como alguém que estava intercedendo porque tinha um coração voltado para Deus. Ele estava intercedendo e seria ouvido por Deus por ser obediente à sua palavra, por ter devotado a sua vida a Deus, mas ele não poderia garantir nada em relação àqueles que não viveram para Deus. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor. Não há mais nada para discutir. Abraão volta para o seu lugar. Nessa conversa nós percebemos algumas questões. Deus permitiu que Abraão fosse transparente, deu liberdade a ele. Abraão, o que é que você quer me falar? Senhor, eu quero te falar que se tiver 50 pessoas aqui que sejam justas, o Senhor pode ter misericórdia delas? Esse é o desejo do coração de Abraão, o coração que está intercedendo por querer o bem daquelas pessoas. Nós precisamos interceder pelas nossas famílias porque queremos o bem delas. Mas não dá para querer o bem da nossa família se a gente não se coloca em intercessão por eles. O maior presente que eu posso dar a alguém da minha família é dobrar os meus joelhos e orar por eles. O maior presente que eu posso receber de alguém é saber que nesse exato momento alguém está orando por nós. Ele permitiu que Abraão ficasse na sua presença. Ele permitiu que Abraão questionasse a sua justiça. Senhor, o Senhor vai pegar o justo e o ímpio da mesma forma? Ele questionou a justiça de Deus. Ele questionou o seu amor. Se eu tiver 50, por amor desses, o Senhor pode preservar? E ele disse, por amor até de 10, eu preservarei. Ele foi paciente com Abraão, permitiu que ele expressasse seus questionamentos. E Abraão sabia que estava insistindo com Deus, se atrevendo a falar com Deus, depois de ter sido anunciada a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele foi generoso, permitindo essa insistência por várias vezes. E demonstrou que a sua justiça é justa e o seu amor não tem limites. Não tem limites. Deus nos dá essa liberdade quando nós intercedemos a Ele por qualquer assunto. Às vezes, quase sempre, Deus quer nos provar para ver em nós essa marca, perseverança nos pedidos. Eu oro, não recebo resposta, parei de orar, então não quero. Se você realmente deseja algo da parte de Deus, você persevera em oração. Você não desiste na primeira parte, você não desiste no primeiro obstáculo, você diz, Senhor, eu realmente desejo isso, então eu vou continuar insistindo, eu vou continuar orando, até o momento que eu perceba que é realmente a tua vontade. Até que chegue o teu tempo, eu precisarei perseverar. E nesse tempo, nessa súplica, durante essa perseverança, você vai aprender mais do caráter de Deus. Você vai aprender que Ele de fato é justo, que Ele de fato é amoroso, que Ele de fato é longânimo, que Ele de fato é benigno. Você será enriquecido na sua fé, na sua vida cristã. Ore intercedendo por outras pessoas. E nas nossas orações intercessórias, para finalizar, pelos nossos familiares, nós devemos descansar em Deus sabendo que Ele tem o melhor para os nossos entes queridos. A Bíblia diz, tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Abraão não disse, cadê o Senhor? Ele saiu da minha presença, Senhor, onde tu estás? Eu quero falar ainda mais com o Senhor, eu quero insistir um pouco mais. Não, ele já disse tudo que tinha para dizer, agora descansa o coração, porque Deus tem algo a fazer na sua família. Agora, deixa Deus trabalhar. Não vai ficar insistindo mais com Ele. Você já orou, você já pediu, agora é o tempo do Senhor trabalhar. A Bíblia não fala que Abraão voltou triste de cabeça baixa, diz simplesmente ele voltou para casa, ele voltou para a sua terra.
Depois daquele momento com Deus, daquela oração, ele voltou tranquilamente para casa, sabendo que se houvesse 10, Deus preservaria, mas não havia. Depois daquele momento, ele sabia que Deus iria fazer o melhor de acordo com a sua vontade. Na nossa oração intercessória, por nossos familiares, pelas nossas cidades, nós devemos agir como Abraão. Senhor, guarda a minha cidade. Senhor, guarda a minha casa. Senhor, guarda os meus familiares que estão aqui, que estão longe. E descanse o coração. Nós devemos saber que nesse processo nós somos enriquecidos porque passamos tempo na presença de Deus e conhecendo o seu caráter. Nós não perdemos tempo em oração, nós ganhamos tempo em oração, porque conhecemos mais a Deus e Ele conhece o nosso interior. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe da sinceridade com a qual nós oramos. E acima de tudo, nós sabemos que Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. A resposta à oração intercessória de Abraão vai aparecer no capítulo 19. Quando Ló é milagrosamente salvo da destruição total daquelas cidades. Ló sai, Ló é liberto. Ló é a resposta da insistência de Abraão com Deus. Mas a sua esposa, não. Ou seja, a sua oração terá sempre resposta de Deus. Em parte, a resposta de Deus a Abraão foi: sim, eu preservarei Ló. Em parte, a resposta foi: não, eu não preservarei a mulher de Ló, porque ela não tinha o mesmo caráter que Ló tinha. Ela não teve a mesma obediência, ela não teve a mesma perseverança, ela não teve a mesma confiança. Nossas famílias precisam ser intercessoras, mas na intercessão nós precisamos confiar em Deus, confiar no seu poder, orar com certeza de que Ele fará sempre o melhor, em nada duvidando. Deus sempre responde às orações de acordo com a sua vontade. Que nós aprendamos, não somente nesse mês, mas em outras ministrações, em outras meditações que você fizer em sua casa, que nós aprendamos com a vida de Abraão e da sua família. Esse mês, nós olhamos para a vida de Abraão, aquele que é chamado de pai da fé. Olhamos para a vida dele e vimos como ele lidou com determinados desafios e como ele foi perseverante na obediência, na oração, na vida cristã e na santidade. Nossas famílias amigas de Deus devem interceder umas pelas outras. Nossas famílias amigas de Deus devem interceder pelas famílias dessa cidade, pelas famílias desse estado, pelas famílias desse país, pelas outras famílias amigas de Deus espalhadas pela face da terra, que não têm a mesma liberdade que nós. Em tudo isso, nós estaremos participando de algo sublime, que é a intervenção de Deus nas nossas vidas. Deus irá intervir de modo especial nas vidas das pessoas que nós estamos orando por elas. Sabe por que nós estamos de pé? Porque pessoas oram por nós. Sabe por que nós estamos sãos e salvos? Porque pessoas oraram por Deus para a libertação das nossas vidas. Sabe por que nós olhamos para essa palavra e entendemos a necessidade da intercessão? Porque Deus mostra que pessoas intercedem por nós, e isso nos traz bênçãos incontáveis. E se orarmos pelas nossas famílias, isso também trará bênçãos incontáveis, só que agora para as nossas casas. Nós queremos ter lares alegres, felizes, seguros, tranquilos, lares abençoados. Precisamos interceder.
para termos intercessões em nosso favor. Nós oramos por pessoas, pessoas oram por nós, e assim estaremos cobertos de oração e prontos a receber do Senhor o melhor das suas mãos. Finalizo esses dias de mês da família com essa reflexão, esperando que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde a nossa família, que o Senhor não permita que o mal nos assole, que o Senhor não permita que estejamos relapsos na nossa vida cristã, que o Senhor não permita que nós deixemos de interceder por outras pessoas, que o Senhor não permita que sejamos desobedientes e que o Senhor não permita que esta família de Deus esteja longe uns dos outros, mas a cada dia cresça a união e a unidade do corpo de Cristo.